Olá, sejam bem-vindos à nossa monitoria de correção da avaliação do professor Goldinho, prova C, turma da quarta-feira à noite. Antes de começar a correção em si, eu queria lembrá-los que o professor ele é muito enfático. Lá no começo do semestre, né, quando ele se apresenta pra gente, ele reforça bastante, não uma, não duas, bilhares de vezes, que é muito importante que a gente estude não só pelo que ele passa em sala de aula, não só pelos slides e também não só pelo material. Tá, Camila, então quer dizer que é pra estudar tudo? É pra estudar tudo. O que a gente teve de filme, por exemplo, de atividade de filme, caiu em prova. Assuntos que às vezes podem não estar amplamente, né, muito esmiuçados, abordados durante as aulas, assim, tipo, ele não mastigou bem na apostila, mas durante a aula ele acabou falando sobre o assunto. Ou acabou passando batido algum contexto. Pode acontecer de cair em prova, sim, tá? Nós somos monitoras. Se fosse o caso, então, de saber exatamente o que cairia na prova, o professor não faria uma avaliação, né? A gente não tem como colocar exatamente. E eu espero que vocês se familiarizem com essa questão, porque daqui por diante, não quero dizer que piora, porque eu não sou do tipo de assustar ninguém, é super tranquilo. A faculdade de Direito, para quem presta atenção na aula e faz uma leitura razoável do material, ela não é um bicho de sete cabeças. E para quem lê muito, ela é excepcional. Então, várias vezes vocês vão se perguntar se é isso mesmo. Eu sugiro que continuem em frente. Vai acontecer de um semestre ou outro vocês terem mais dificuldade com um professor, com uma matéria, mas é importante ter essa noção de que no direito, obviamente, nós não temos uma resposta exata, porque se tivéssemos, não teríamos advogados, juízes e toda a máquina, né, do judiciário trabalhando pra gente e com a gente. Então, direito à interpretação, sim, se vocês acreditam que tem alguma coisa que poderia ter sido melhor abordada em sala de aula, é importante falar pro professor, tá? Não tenham medo de expor suas dúvidas, ele tá ali pra isso, inclusive não só ele, como todos os outros professores gostam muito quando a gente, de fato, participa da aula, fala com eles, fala, ó, não entendi. E aí eles vão explicando até que tu entenda, porque ficar ali, fazer a cara de paisagem que a gente costuma fazer, porque a gente tá com vergonha de perguntar na frente dos outros e tal, não vai funcionar. Para que funcione, todo mundo precisa estar bem alinhado. E saber que vocês têm essa oportunidade, principalmente com o Dr. Goldinho, é muito importante. Ele ouve bastante. Sim, as provas dele são extremamente difíceis. Difíceis no sentido de, o conteúdo é difícil? Não. A interpretação é posta em xeque muitas vezes, assim, é muito difícil pra gente entender exatamente o que ele quer, é difícil ser pego em algumas pequenas pegadinhas, né? Teve uma colega que tava falando, mas tinha muitas palavras que são muito parecidas. Tem, tá? E aí eu digo que não é nenhuma questão do professor Goldinho, tem vários outros professores que são assim. A gente está na primeira fase, mas a gente está fazendo um curso que envolve interpretação e envolve erro. Se tu vais trabalhar, por exemplo, como advogado, tu tem que entender que na tua petição, além de ter ótimos argumentos, de fazer o possível, né, para ganhar, para dar razão ao seu cliente, a gente também tem que saber contra-argumentar. A gente tem que saber se defender. E às vezes a defesa não é só dizer, olha, meu cliente não fez, olha, ele não é culpado. Às vezes a defesa tá num detalhe, numa procuração que deveria ser específica e tá anexa ao processo uma procuração com amplos poderes. Num prazo que não foi respeitado para um dos clientes, porém os outros participantes do processo receberam as citações, enfim, e foram citados, se defenderam, e aí aquele prazo vai servir para ti. Olhar no detalhe, mas agora estão pedindo alimentos e
E essa ação, ela foi... E o meu cliente se deu por réu, ele não esteve numa audiência em que era extremamente necessária a presença dele, foi solicitada a presença dele, ele foi intimado a comparecer. E agora? Ah, mas espera aí, tudo bem, foi fixado alimentos, mas eu sou mesmo o pai da criança. Então, são detalhes. E é importante que vocês tentem enxergar por esse prisma, que não é para sacanear, é porque trabalhando na área, a gente vai se deparar com situações assim o tempo inteiro. A gente tá ali tanto para perceber esses detalhes, quanto para tentar induzir a outra parte a erro. O processo ele é muito mais do que saber o juridiquês, do que decorar normas, do que decorar respostas. Ele é um jogo de xadrez e ganha quem planeja melhor e quem presta mais atenção na jogada do outro. E o que o professor faz, então, com essas avaliações é exatamente isso, tá? É treinar todos nós para que a gente saiba perceber onde estão os detalhes. Então, vamos lá para a correção, então, da primeira pergunta da prova de gabarito C, que é a seguinte. Na verdade, é uma assertiva. Ela diz: diferenciar direito público de direito privado é uma atividade quase inócua, pois a distinção entre direito público e direito privado, na vida prática, não tem a importância que alguns juristas pretendem dar. O direito deve ser entendido como um todo. Inócuo, então, é tipo quase desnecessário, sabe? Porque ele deveria ser entendido como um todo. Às vezes, por causa de uma dúvida de língua portuguesa, a gente se pega na questão. Mas esquece tudo que ele disse até agora e lê a partir da pergunta de verdade, que é: mas, a título meramente didático, assinale abaixo o rol que contém apenas áreas de direito público. Rol, gente, aqui nesse caso tá querendo dizer que é questão, tá? E no direito a gente usa muito, a gente vai falar principalmente sobre legislação e entre outras, né? E aí vai estar lá, rol taxativo ou rol meramente exemplificativo. E aí, a título de exemplo, não, deve ser seguido à risca, né? Aí é o rol taxativo, para todos, à risca. Rol meramente exemplificativo, não é para todos os casos, em todas as formas que vai se aplicar. Então, atenção a isso, né? Que é uma outra palavrinha que tá fora do nosso cotidiano. E aí, como vocês viram, a pergunta de fato não tem nada a ver com a afirmação. E, além de tudo, a afirmação não explica nada sobre a pergunta, porque a pergunta é o rol, é para assinalar o rol, que contém apenas áreas de direito público. Primeiro a gente precisa entender a diferença entre direito público e privado, tá? O direito público é aquele pelo qual não tenho liberdade de escolha. Exemplo, direito tributário. Não preciso saber direito tributário para saber que eu tenho que pagar imposto se eu tiver uma renda acima da régua que é imposta pela nossa legislação. Direito penal, eu não posso escolher se eu serei indiciada, processada e julgada por determinada acusação. Ele é um direito social, ele é um direito que pertence a todos. O direito constitucional, eu não posso escolher quais direitos constitucionais eu quero seguir, quais eu não vou seguir de jeito nenhum. Não, como empregadora eu vou dar direito ao trabalho justo e não condição análoga de escravidão, além de tudo isso seria um crime. Como trabalhadora eu vou trabalhar de forma justa, vou cumprir minha carga horária para que eu possa receber meu salário, para eu ter uma vida digna, ou seja, tá tudo intercalado, sabe? Então, partindo desse princípio, o direito público seria o direito do qual eu não posso abrir mão e nem recusar. E o direito privado é aquele direito mais decorrente de relações ou contratuais, ou, no geral, situações de contrato e situações de, vamos lá, sucessão e coisas do gênero. Ele é mais ligado
então ao ramo do direito civil. O direito é privado, mas ocorre na esfera pública, tá? É uma relação entre duas partes em que uma possa ter maior peso sobre a outra. Então, letra A: direito civil, direito tributário e direito de família. Gente, só pelo direito civil já dá para ver que tá fora, porque o direito civil é um ramo do direito privado. O direito civil, no geral, rege as relações contratuais, as formas de estabelecimento de multa, as relações entre pessoas, as relações entre empresas. Então, só aqui a gente já tira, tá? Não esqueçam. Direito tributário. Sim, é público, não dá para eu fugir, né? E aí o direito de família, ele é abraçado ali dentro do direito civil. Normalmente, os julgamentos de família estão dentro do civil, então tu já faz uma analogia. Ele não é um direito como se fosse para um todo, vai. Todas as pessoas têm o direito, mas ele não abrange uma área social, ele não tem um fim específico social. Não é porque tu vais garantir alimentos para uma criança que a gente vai estar fazendo a mesma coisa que no direito tributário, em que a gente utiliza dos impostos para que a gente possa alimentar crianças sem pai nem mãe. Vamos de alternativa B, então. O direito penal é, como falei antes, uma área de atuação do direito público. O direito do consumidor e o direito empresarial são direitos que regem relações entre partes e, por assim, são direitos, dessa forma, né, são direitos considerados direitos da área do direito privado, tá? Porque rege relações privadas de indivíduos, sociedades, etc. Aí a gente tem, letra C, direito processual penal, público. Direito administrativo é público. Por que é público? Porque envolve, inclusive, a administração do executivo, né? Então, ele é um direito público. E direito constitucional, que foi o primeiro exemplo ali, um dos primeiros exemplos que eu dei, que é um direito público. Letra D, direito processual penal, público. Direito comercial, ele tá ali dentro, na verdade, esse nome me é estranho, tá? Normalmente, a gente utilizaria algo dentro do direito do direito civil em relação a propriedades, ou a gente utilizaria o direito do consumidor, acho que é mais nesse sentido. E, de toda forma, seria direito privado. E direito das sucessões também é uma relação que atinge as partes que vão seguir determinado negócio ou vão seguir com determinada linhagem, pós-herança, enfim. Então, já temos duas aqui que também estão fora. De toda forma, então, a alternativa correta seria a letra C. Contém apenas áreas de direito público, os direitos processual penal, direito administrativo, lembrem da administração pública, e o direito constitucional. Agora a gente vai tratar a número 2. Os métodos interpretativos são regras técnicas que visam a obtenção de um resultado. Com elas, procuram-se orientações para os problemas de decidibilidade dos conflitos. Através deles, portanto, busca-se uma ferramenta de auxílio para a melhor solução do direito. Analise as respostas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Gente, muito cuidado, né? Tá aí uma das coisas que pega muita gente, quando a alternativa é incorreta. A gente, eu não sei vocês como é que fazem, mas lá na frente, nas fases que eu curso agora, eu sou um pouquinho mais antiga do que vocês, eu não costumava fazer isso, mas a gente dá uma riscadinha a lápis para poder dar uma fortalecida, né? E ênfase também, e deixar assim bem marcadinho que, olha, é a alternativa incorreta, é a alternativa correta. Prestem atenção nisso. Vamos então procurar a incorreta, começando com a letra A. Quando a ordem das palavras e o modo como elas estão conectadas são importantes para obter-se o correto significado da norma. Está a se dizer sobre interpretação sistemática. Está errado, já explico por quê. Primeiro que a interpretação sistemática é aquela interpretação que leva em consideração a hierarquia das leis, que é uma escadinha que diz quais são as leis que a gente vai interpretar e como vai interpretar. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, tá? No sistema civil, por exemplo,
A sistematicidade é assim: primeiro Constituição Federal de 1988, para depois o Código Civil, para depois o CDC, depois o Estatuto do Idoso, né? Existe no início uma hierarquia, porque sempre vai partir, né, da Constituição ou do Código Civil, e ali tem as leis que são acessórias, né? Então, extravagantes, legislação extravagante. Eu falo acessórias, mas o meu professor de penal, por exemplo, fala legislação extravagante, que extravasa, que é além de. Então, essa é a interpretação sistemática. Já não dava para ser resposta, tá? A interpretação sistemática... então, a gente vai procurar qual que é a interpretação correta ali, né? Aqui a gente já descartou porque a gente sabe que a sistemática não é essa, né? Mas quando é a ordem das palavras e o modo como elas estão conectadas, que dão sentido à norma, mas só que se delimitam o sentido, não vai buscar interpretar um monte. Então, é a interpretação gramatical. É o que está escrito, delimita o sentido. Eu vou dar exemplo de penal, o professor vai ficar bravo, mas, por exemplo, matar alguém. Matar alguém é crime, ponto. Interpretação gramatical, tá? Letra B, um instrumento técnico inicialmente a serviço da identificação de inconsistências, quando às vezes no mesmo diploma legal usa-se o mesmo termo em normas distintas e com consequências diferentes, está a se referir ao método lógico. É ruim a frase, né? Mas ele tá falando ali mais ou menos da ambiguidade. Ou de uma interpretação equivocada. Então, assim, pela lógica, o legislador quis dizer isso. Tem que ser interpretado dessa forma, tá? A regra básica do método teleológico é de que sempre é possível atribuir um propósito às normas. Letra C. Né? Como a primeira já tá errada, a gente já sabe que a letra C é uma das alternativas corretas. E aí é importante lembrar que ela observa os objetivos da sua criação. A gente fala aqui do Código de Defesa do Consumidor, é uma legislação que foi criada especificamente para a defesa do consumidor. O Código de Trânsito Brasileiro, no caso do direito penal, a gente fala da lei do tráfico, no caso da Lei Maria da Penha, da violência doméstica contra o gênero feminino, contra mulheres, a violência de gênero, né? Vamos lá. E letra D, quando recomenda-se ao intérprete os recursos aos precedentes normativos, isso é, de normas que vigoraram no passado e que antecederam a nova disciplina para, por comparação, entender os motivos de sua gênese se está a descrever o método histórico. Ok, não, o método histórico não é dizer, olha, lá em 1990 foi criada essa lei para isso. Não, a gente olha os objetivos lá em 1990, a gente compara, então, ao modelo atual de sociedade, a reprovabilidade de uma conduta, por exemplo, como funciona o divórcio, se é justo o divórcio ser como é hoje, ou como era antigamente, que tinha que estar 2 anos com separação de corpos, mas documento não sei o quê. Hoje, se não tem filhos, vai lá no cartório e separou. Bum, beleza. Então, esse é um método que a gente olha a historicidade na hora de interpretar a norma, tá? Gente, a terceira pergunta é só para quem assistiu o filme mesmo, né? Assistiu, fez trabalho e tal. No filme 12 Homens e uma Sentença, se debate a condenação de um jovem por assassinato em um tribunal do júri. Alguns princípios foram apresentados pelos jurados para a consideração da culpabilidade. Porém, 2 deles é que serviram de base para todos os argumentos e o veredito final. Assinale a alternativa que corresponde aos princípios corretos. Princípio do devido legal e do devido processo legal e busca da verdade real. Para quem assistiu o filme e para quem não assistiu, eu vou até já dar vou só explicar o que é o princípio do devido processo legal. É um princípio que garante que o processo ele vai obedecer aos outros princípios que regem a nossa Constituição. A pessoa vai ter direito à apresentação de provas, direito à defesa, direito de ser julgado de acordo com a presunção de inocência e vários outros princípios. Então, ele é um processo que também vai ter um juiz natural, que vai ser
que não vai ser destinado a um juiz específico, que a pessoa vai ter um julgamento justo, tá? O devido processo legal, ele garante, assim, a justiça. E busca da verdade real, esse eu nunca vou falar. Princípio de busca da verdade real e discricionariedade. Princípios da lealdade e discricionariedade. Não existe princípio da lealdade, tá? No julgamento, então não faz sentido. E princípio da presunção de inocência, esse é o princípio, para mim, mais importante e mais bonito da Constituição, porque ele garante, olha que loucura, né? A gente vive uma sociedade muito preconceituosa, a gente corrige isso o tempo inteiro. Mas o princípio da presunção de inocência, ele vai garantir que as pessoas tenham um julgamento justo, porque elas entram em julgamento com a ideia de que elas são inocentes até se prove o contrário. Ou seja, elas não podem ser presas até o trânsito em julgado do processo ou a sentença em última instância. Após coisa julgada, né? Então, assim, eu tô lá na terceira instância e aí, de fato, fui condenado a algo. Aí sim, eu vou ter que começar a pagar por isso. Até aquele momento, eu era inocente, não fazia sentido eu ficar preso, eu tive direito a um processo justo, a produção de prova, a oitiva de testemunha, que é uma forma de produção de prova. Então, esse é um princípio muito bacana, tá? E da dúvida razoável, que é o princípio que eu posso provar que, né, me deem uma dúvida razoável, que eu posso tentar provar para vocês que não fui eu que fiz. É muito importante esse da dúvida razoável pensar que se a gente já pega uma pessoa como se ela fosse a autora do crime, hoje ela não tem muita possibilidade de se defender, né? A rede social condena antes. É como eu dizer que um cara de moletom vermelho e boné preto me abordou no metrô e pegarem qualquer homem de boné preto e moletom vermelho e prenderem. E eu dizer, olha, não vou duvidar, porque foi esse cara, tava de moletom vermelho, boné preto, né? Então, pode enjaular aí, já bota aí na cadeia, porque foi e tal. Então, assim, eu não presumi em momento algum que ele era inocente, muito menos dei a dúvida razoável para dizer, opa, será que não tem mais pessoas que usam esse mesmo moletom, esse mesmo boné? Então, por isso, é letra D. 4. As leis podem ser classificadas segundo a extensão territorial ou competência, mas não se trata propriamente de um escalonamento hierárquico, mas de uma distribuição segundo as matérias que a Constituição Federal atribui à competência das pessoas jurídicas de direito público interno, a União e os estados e municípios. Isso não é uma pergunta, tá? É só uma afirmativa. A pergunta tá aqui, ó. Assinale as afirmações abaixo analise as informações abaixo e assinale a alternativa correta. Gente, ignora todo o resto, tá? O que é pra fazer tá aqui no final. É que às vezes o enunciado é tão grande que a gente já perde o foco no meio do caminho. Vamos lá. Letra A. Leis federais são aquelas votadas pelo Congresso Nacional com aplicação com restrições em todo o território da nação. Não, que é aprovado pelo Congresso Nacional, ele não tem restrição de aplicação, tá? Lei federal é hierarquicamente, uma pirâmide, ela tá lá no topo, tá? Ela é a mais importante, ou pode ser a pirâmide invertida, ela tá aqui embaixo, ela é a base de tudo, né? Mas primeiro tu tens que pensar que a lei federal, ela não tem restrição no território da nação, tá? B. Leis estaduais são aquelas votadas nas assembleias legislativas de cada estado da federação com aplicação ampla em todos os estados. Gente, a própria alternativa se mata, porque ela diz assim, votadas nas assembleias legislativas de cada estado com aplicação ampla em todos os estados. A gente sabe o que é uma assembleia legislativa, né? Tem a
Câmara dos Deputados Federais e a Câmara dos Deputados Estaduais. Santa Catarina não pode resolver pelo Rio Grande do Sul. A única forma de a gente seguir uma mesma norma seria que ela tivesse sido criada pelo Congresso Nacional, tá? E aí sim, todos nós, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e etc., seguiríamos a mesma. Neste caso, não. Se Santa Catarina vota um projeto de lei na Assembleia Legislativa Catarinense, ele é única e exclusivamente catarinense, tá? E isso nos leva à letra C. Leis estaduais são aquelas votadas nas Assembleias Legislativas de cada estado da federação, com aplicação ampla unicamente no estado. Ele podia ter colocado ali, né, no estado em que se foi aprovada, mas é unicamente no estado em que ela foi aprovada. Então, essa seria a alternativa correta. E a alternativa D, leis municipais são aquelas aprovadas pelas câmaras de vereadores e também pelas assembleias legislativas que vigoram nos limites territoriais da municipalidade, dos municípios. Gente, a Assembleia Legislativa é capital, tá? Não tem nada a ver com o município. Eu posso ter 300 deputados de Criciúma. Quem decide o que é lei municipal é a Câmara de Vereadores. Não tem nada a ver com a Assembleia Legislativa. A gente, agora uma questão que eu adoro, que é o vacatio legis, o período de férias da lei, né? Que a lei, ela vai... Vamos lá, vamos ler aqui. Como vacatio legis entende-se o espaço de tempo compreendido entre a publicação da lei e sua entrada em vigor. Enquanto não transcorrido esse período, a nova lei não tem força obrigatória, conquanto já publicada. Ou seja, já publiquei. Ela está publicada, não está vigorando ainda. Então, se eu publicar uma lei no dia 1º de dezembro de 2023, tá? Que é mês que vem, ela só entrará em vigor, via de regra, 45 dias, né? Se nada for mencionado, 45 dias após a sua publicação, que é o período da vacatio legis normal. Então, ela vai entrar em vigor a partir de 15 de janeiro de 2024, tá? Então, é importante sempre pensar que ela vai estar publicada, todo mundo vai saber sobre o que ela versa e tal. Por que o período de férias? Porque já imaginou, num país do tamanho do nosso, menor que fosse, no nosso município, do dia para a noite se cria uma lei em que, vamos lá, vou dar o exemplo de São Paulo, por exemplo, a lei do rodízio de carros. Segunda e quarta sai carros com a placa 7, terça e quinta com a 8. Sexta, sábado e domingo pode sair com todas as placas. Gente, não tem como se adequar aqui. Como é que vai fazer a logística para poder sair de casa para ir para o trabalho? A gente precisa de um período para poder se organizar, ver como é que vai, se vai de metrô, se vai de ônibus. Então, é muito importante esse período da vacatio legis para que a gente possa compreender e se organizar, compreender a lei e se organizar para poder cumpri-la. Então, vamos lá. O que é correto de se afirmar quanto às eventuais alterações no texto da lei durante e depois da vacatio legis? Vamos lá. Caso haja alteração do texto destinada à sua correção de artigos ou parágrafos antes de entrar em vigor, a lei por inteira começará a correr da nova publicação. Viu? Correr da nova publicação. Tô falando de publicação, não de vigência. Então, aí, publicava de novo e a lei inteira teria que esperar, mesmo que fosse um parágrafo alterado, 45 dias de novo. Não. Caso haja alteração do texto destinado à sua correção de artigos ou parágrafos antes de entrar em vigor, apenas o prazo dos artigos ou parágrafos começará a correr da nova publicação. Porque senão uma lei nunca mais entra em vigor, né? A gente tem algumas, assim, que tem casos que são vergonhosos. Posso citar para vocês, por exemplo, a nova lei de licitações. Gente do céu, cada vez se pede, e nesse caso se pediu para prorrogar a vacatio para que possa entrar em vigência um pouquinho depois, porque ninguém se adequou. Aí, se eu não me engano, não mudaram nada, mas imagina no meio do caminho, se eu já tá cumprindo a segunda vacatio de um ano, que eles botaram uma vacatio de um ano, viu? Como
Via de regra são 45 dias, mas pode botar de quanto tempo quiser. E aí tá lá, vacatio de 1 ano, tá na segunda vacatio. E aí, faltando um mês, eles vão lá e alteram um artigo da lei. E tem que cumprir mais uma vacatio de 1 ano, a lei inteira. Não dá, tá? Pra não virar uma grande bagunça, apenas o que foi mudado. Porque a gente só tem que se adequar àquele parágrafo. Então, seria a letra B, tá? C. As correções do texto de lei já em vigor não consideram-se lei nova, apenas alterações legais. A correção do texto de lei em vigor, de lei já em vigor, elas consideram-se alterações e elas têm um período de vacatio, tá? Todas as correções e emendas. As emendas do texto de lei já em vigor não consideram-se lei nova, apenas emendas legais. De toda forma, elas precisam respeitar o vacatio, tá? Elas vão considerar algo novo, tá, gente? A gente pode vetar, a gente pode lançar uma lei nova que veda artigos de leis anteriores, tá? E, de toda forma, a gente gera vacatio. E é uma lei. 6. A lei passa a existir após o cumprimento de determinados procedimentos e formalidades. Define-se isso como processo legislativo, o conjunto de regras que regulamentam todo o percurso da elaboração de leis. Isso é, o processo de apresentação, discussão, votação, aprovação e o veto do projeto de lei, bem como a sanção ou promulgação e publicação da lei. Isso não é uma pergunta, para variar. E aí, no final, a pergunta: qual é o quórum necessário para a aprovação de uma lei complementar na Câmara dos Deputados? Então, o professor, ele fala das estruturas e como redigir uma norma, uma lei, a sanção, a aplicação, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, tudo ele fala. Agora, deve ter falado nessas 2 últimas aulas, deve ter mostrado para vocês também o código e os regulamentos que dizem vários detalhes que vocês não saberiam somente lendo os slides, tá? Então, vamos lá. A pergunta foi: qual o quórum necessário para aprovação de uma lei complementar na Câmara dos Deputados? Na Câmara dos Deputados, é maioria absoluta, tá? Ou seja, não é maioria presente, tá? Maioria presente é tipo assim, tem 100 deputados, seria 51. Não, maioria absoluta, 50% mais um dos 513 deputados, tá? 3/5 dos votos dos membros, que os membros seriam os deputados. Não. Por maioria simples, ou seja, número de votos favoráveis maior que a metade dos presentes. Também não, né? Porque senão é fácil pôr na mesa para julgamento o que se quer em períodos em que a gente sabe que a oposição não estará. E por quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Não é necessário. A gente, 50% mais um já tá bem bom, tá? Maioria absoluta. Porque senão também, uma casa tão de difícil discussão acabaria por, se já não é, né? Mas de toda forma acabaria então por fortalecer demais um partido, enfraquecer demais outro e fazer 2/3 de 513 deputados entrarem em consenso. Eu acho bastante difícil. Já é difícil, metade, né? Então, a gente agora vai falar do número 7. O negócio jurídico deve preencher os requisitos de validade sob pena de ser considerado nulo, que venha a ser a consequência prevista em lei, nas hipóteses em que não estão preenchidos os requisitos básicos para a existência válida do ato negocial. Analise as respostas abaixo e assinale a alternativa correta sobre o tema. Letra A. Quando o negócio for celebrado por absolutamente capaz, tem-se um negócio jurídico anulável. Não, né, gente? Se a pessoa é absolutamente capaz, tentem focar só no que o professor perguntou. Mas e se o cara era capaz e não cumpriu determinado ato previsto em lei? Gente, a gente tá trabalhando com uma só hipótese. Se o cara é absolutamente capaz, né, o ato não é anulável. Quando o negócio não se revestir da forma prescrita em lei ou quando for preterida
alguma solenidade, gente, preterida, pulada, tá? Quando não for feita. Alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade, tem-se um negócio jurídico anulável. Gente, a falha tem que ser muito grave, tá? Assim, e aí às vezes ele não é anulável, ele é nulo. E tem que ficar ligado com essas pegadinhas, tá? Anulável é uma coisa, nulo é outra coisa, tá? Quando o negócio for celebrado por relativamente incapaz, sem a devida assistência, como exemplo, o maior de 16 anos e menor de 18 anos, tem-se um negócio jurídico nulo. Então, vamos lá. No que se trata, então, da nulidade, quando o negócio for celebrado por um relativamente incapaz, sem a devida assistência, como exemplo, o maior de 16 e o menor de 18 anos, tem-se um negócio jurídico nulo. Primeiro que relativamente incapaz não é só um maior de 16 e menor de 18. Tem também, vamos lá, eu vou puxar aqui, ó, os ébrios habituais, que são os compulsivos, por compra, por bebida e todas essas outras situações que possam em algum momento deixá-los incapazes em uma fase, de fato que eles possam, por exemplo, fazer compras compulsivas, né, assinar um contrato de uma casa, por exemplo, de uma forma compulsiva, né, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental tenham um discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, os prodígios, entre outros. E aí temos entre os menores, que ficam entre 16 e 18 anos. Gente, o negócio não é nulo, tá? Ele é anulável. A de absoluta ofende regramentos ou normas de ordem pública, sendo o negócio absolutamente inválido, cabendo ação correspondente para declarar a ocorrência do vício sem decurso de tempo. Primeiro que essa é a alternativa correta, tá? Ele é absolutamente inválido. Quando acontece a nulidade, quando o ato é nulo, é porque é um processo viciado. A própria alternativa diz, sabe? Vai pegar um contrato de compra e venda de um jovem de 14 anos que comprou uma casa. Ele pode ter pago à vista, o negócio é nulo. Ele não tem capacidade para fazê-lo, tá? Então, cabe sim ação correspondente para declarar a ocorrência do vício. 8. Deve-se entender como sendo um sistema jurídico, um agrupamento de ordenamentos unidos por um conjunto de elementos comuns, tanto pelo regulamento da vida em sociedade, como pela existência de instituições jurídicas e administrativas semelhantes. Assinale as respostas abaixo e assinale a alternativa correta sobre o assunto. Então, o assunto que a gente vai tratar é aqui um agrupamento de ordenamentos unidos por um conjunto de elementos comuns, tanto pelo regulamento da vida em sociedade, como pela existência de... Tá. A religião e a civilização islâmicas estão interligados. E, portanto, o sistema jurídico é a Hadith. Não, gente, é a... Sharia. Eu não tenho certeza de qual é o nome, mas não é essa que tá na primeira alternativa, tá? B. A Civil Law, ou direito romano-germânico, que é o nosso direito, se notabiliza por uma estrutura legal baseada nos códigos e leis. Muito bem, é essa. Por quê? Porque a gente não trabalha o common law, o direito costumeiro, o consuetudinário, né? A gente trabalha com a ordem civil, a gente vai verificar dentro dos nossos códigos, dentro das legislações, o enquadramento de cada situação para que a gente possa julgar. Quem assiste muita série deve ver o advogado dizendo protesto meritíssimo, segundo Silva versus Oliveira, né? Traduzindo pro brasileiro. Não é assim que funciona. Aqui a gente utiliza, então, as leis civis e tá exatamente correta essa questão. A civil law, ou direito romano-germânico, se notabiliza por uma estrutura legal baseada nos códigos e leis.
Letra C. A common law tem sua origem nos países de origem latina e não utiliza os precedentes. Não, a common law é a origem anglo-saxônica, tá? E essa origem, então, anglo-saxônica é a origem inglesa e ela sim utiliza os precedentes. Ela é exatamente o que eu disse antes, ela é uma justiça comum que quando o cara vai protestar, ele vai dizer protesto meritíssimo segundo Johnson versus o município, tal. Lá eles têm que decorar casos para poder fazer uma defesa. Aqui a gente tem que estar por dentro da legislação. Letra D. O sistema jurídico socialista é predominante nos países de estrutura social e econômica capitalista e se assemelha à Sharia. Gente, pelo amor de Deus, alguém assinalou isso? Porque assim, não existe sistema jurídico socialista predominante em país de estrutura social e econômica capitalista. Primeiro que o sistema jurídico é o sistema jurídico, ele não é socialista, ele não é capitalista, ele é o sistema jurídico. E aqui não se assemelha à Sharia porque a gente estava falando sobre ela lá na primeira pergunta, que é a religião e da civilização islâmica. Então, não é complexo, aí o professor ele deu de molezinha, tá? Não tem como ter errado. O resto eu também acho confuso, assim, porque ele coloca muita coisa nos enunciados. Agora a gente vai fazer as alternativas, tá? A VOF. A quantidade exata de fontes formais do direito não se apresenta de maneira uniforme na doutrina, mas essas podem ser conceituadas como sendo meios de expressão do direito, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam e tornam-se conhecidas. Analise as informações do direito, as informações abaixo e assinale como pedido. Vamos lá, VOF. A doutrina é a fonte primária do direito? Não. A doutrina, vocês já vão ver até, ela vai além das leis, tá? Ela vai mostrar o entendimento de autores e aí a gente vai ver mais ou menos como é que eles pensam a respeito de um tema, qual corrente doutrinária vai para um lado, qual corrente doutrinária vai para o outro, as fontes primárias do direito. Até hoje ninguém entrou em consenso sobre isso, mas são as leis e o direito natural, né, são de onde iniciou. Então, alternativa falsa. A próxima é, as analogias são fontes formais do direito. São, tá? É uma alternativa verdadeira, por quê? Porque na falta de uma lei para julgar de acordo com ela, o juiz vai utilizar analogia, costume ou jurisprudências, eu acho. Depois eu vou dar uma conferida, mas é jurisprudências. E então ela é considerada uma fonte formal do direito, tá? Os princípios gerais são fontes... Analogias, costumes e princípios gerais. Princípios gerais são fontes formais de direito. Sim, os princípios gerais, inclusive, eles podem ser lidos tanto claramente como nas entrelinhas, tá? Dentro da nossa Constituição. E é muito importante lembrar que a nossa Constituição rege todo o nosso ordenamento. Então, se algo não vai de acordo com os princípios constitucionais dentro de uma lei, essa lei pode, inclusive, ser inconstitucional. E aí a gente pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação... enfim, tem vários dispositivos que a gente pode utilizar para dizer que algo é inconstitucional. Ou, por exemplo, ação de medicamento tem muito. Princípio da dignidade da pessoa humana, que todos são iguais perante a lei, todos têm direito à vida, moradia e tal. Cara, se a gente usar isso como princípio e a gente não ganhar de primeira, a gente sobe. Pode ser que não ganhe de segunda, mas lá no STF ganha. Só que para chegar no STF, queridos, tem que ter um fortíssimo embasamento constitucional, tá? Nossa, os artigos acadêmicos são fontes formais do direito? Não, né, gente? A gente tem que comer bastante arroz e feijão para poder virar uma fonte formal do direito, tá? Sem chance. Então, ficou FVVF.
E número 10, a justiça tem sido uma palavra de difícil conceituação para filósofos e juristas. Concordo, a gente passou 50 páginas ali tentando encontrar um conceito e no final o resultado é ninguém sabe. Mas, de fato, várias tentativas foram feitas, como, por exemplo, a justiça implica constante coordenação racional das relações intersubjetivas para que cada homem possa realizar livremente seus valores potenciais, visando atingir a plenitude de seu ser pessoal, em sintonia com os da coletividade. Gente, assim, tradução, tá? Eu tenho que saber o que eu quero e eu tenho que saber que eu não posso invadir o espaço do outro para que eu consiga chegar no que eu quero. E aí o direito é o que delimita esse espaço, que fica no meio, entre eu e o outro, para que eu não invado dele e ele não invada o meu, para que eu tenha certeza de que eu também vou ter o meu espaço preservado. Trazer uma ideia de... Posso explicar? Uma ideia de empatia, né? De tipo, um se colocar no lugar do outro, já é pedir demais. Somos indivíduos, cada um tem seu jeito, eu não posso dizer, poxa vida, será que a pessoa não sabe que ela tá sendo desagradável? Se fosse isso, não existiria mais uma vez o direito e nós estaríamos todos cursando história, educação física, qualquer outra coisa, né? Então, essa é a ideia, a gente delimitar, o Estado delimitar esse espaço para que a gente respeite um ao outro. Que aí eu não sou obrigada a esperar do outro o bom senso e o desconfiômetro para ele saber que ele invadiu meu espaço. Então vamos lá. Primeira alternativa. Uma regra pode ser considerada justa quando não é arbitrária, se justifique e decorra de um sistema normativo. Ok, super. A segunda, então a primeira deu V. A segunda, para Kelsen, justiça é uma ideia irracional, pois a única definição possível é que significa legalidade. Para Kelsen, justiça é uma ideia irracional. Só que ali ele diz, pois a única definição possível é a que significa legalidade. E na verdade é, portanto, depois que ele diz, pois é indispensável. Porque, por mais indispensável que seja para a escolha, e a ação dos homens não está sujeita à cognição, tá? Então, aquele pois ali, ele não tá no lugar certo. Sim, a única definição possível é a legalidade, mas não é isso que justifica a justiça ser uma ideia irracional para Kelsen, e sim o fato de que, por mais que ela seja importante para a escolha, né? A pessoa sabe que sofrerá os efeitos legais, mas ela não está sujeita à cognição, ao entendimento. E aí, a justiça, então, significa legalidade, ou seja, somente através da manutenção de uma ordem positiva mediante a sua aplicação escrupulosa. Então, essa alternativa ficaria falsa, tá? Agora, para Rawls, justiça é composta por dois princípios, o da igual liberdade e da desigualdade social e econômica. Ativa falsa, tá, gente? Já se sabe. Agora, o conceito de véu da ignorância é atribuído por Hein, é Perelman, né? Mas é Chaim. Vocês pegaram o nome desse cara? Então, é dele esse conceito. Eu tava dando uma lida, porque essa teoria também é atribuída ao John Rawls, mas o que ela diz? Imaginem um véu que te faz ignorar, não levar em consideração coisas importantes. Então, a justiça seria vista como algo absolutamente justo, porque o véu funcionaria como se fosse um obstáculo que evita a influência de interesses pessoais exclusivistas. Para eles, a justiça, o véu de ignorância, ele é um dispositivo para evitar que as contingências sociais, naturais ou qualquer outra, distorçam os resultados distributivos, que não sejam justas, sabe? Essa é a ideia principal do conceito de justiça.
Ela fala aqui que você não sabe nada de si mesmo ou de suas habilidades naturais ou de sua posição na sociedade, você ignora tudo. Não sabe sobre sexo, raça, nacionalidade ou gostos individuais. E aí, assim, essa teoria consegue mostrar o como seria justo. Que a partir do momento em que tu te vê como uma pessoa diferente do outro e tu começa a pesar essas características, tu pode não ser justo com um ou com o outro. Tu tende a simpatizar com quem é mais próximo a ti. E a gente vê isso muito nas questões de raça, gênero, né? É muito importante a gente balizar, a gente pesar, a gente colocar na balança que conceitos tão antigos sejam vistos como tão atuais, né? A gente pega vários filósofos, a gente pega vários estudiosos do assunto e praticamente eles têm, assim, uma ideia muito mais atual do que nós, que andamos ultimamente em retrocesso. A gente senta, olha para as coisas e não consegue imaginar com tal clareza o futuro como eles imaginavam. Serve para qualquer um dos filósofos que a gente estuda em direito, serve para qualquer um dos estudiosos. Eu li agora há pouco, mais uma vez, Leviatã, e muito se justificam alguns conceitos que a gente teve durante a vida. A ideia do machismo, eu acho forte, embora feminista, dividir, né, machismo e feminismo, porque a gente não tem culpa da criação que a gente teve. Se eu quero ser uma boa feminista, eu vou criar o meu filho para que ele seja um bom pai, um bom parceiro, e essa é a ideia, né? Então, quando a gente fala, o machismo, gente, não tô criticando ninguém, todos nós somos criados de uma maneira diferente. Com isso, volto, né, e digo que eles tinham uma noção de realidade, uma noção de sociedade, Thomas Hobbes principalmente, quando a gente pega, muito atual em alguns aspectos. Óbvio que não tudo, né, mas em alguns aspectos muito atual. O que nos coloca em xeque, assim, em dúvida e ver, poxa vida, tá certo o rumo que a humanidade está tomando, né? Cada um de nós deve pensar sobre isso. É uma reflexão que fica aqui para esse finalzinho. Fico imensamente feliz de poder colaborar um pouco com vocês. Sei que a jornada é difícil, sei que a jornada é longa, mas estaremos sempre aqui por vocês. Nós, os veteranos, os professores, os monitores, para ajudar em todo o possível. E por último, mas não menos importante, eu queria dizer que se vocês tiverem dúvidas, ainda após as aulas, nos falem, porque o nosso papel enquanto monitora não é o da proatividade no sentido de catar aluno por aluno e perguntar, e aí, foi bem? E aí, como é que tá? A gente tem material, a gente tem conteúdo, a gente estuda junto, a gente não é professor, mas a gente precisa ser também provocado, porque a gente vai ser provocado por um ou outro, e aí quem não nos provoca, não nos chama, acaba não recebendo total atenção. E aí chegar nos últimos dias e dizer pra gente, olha, eu não entendi a matéria. Não dá, é muita coisa, são muitas aulas, são muitas horas, a gente quer fazer tudo da melhor forma, uma correção de prova aí já vai dar, pelo que eu tô calculando aqui, mais de 1 hora de edição. Então, anotem bem suas perguntas, me mandem durante a semana, a gente vai fazendo vídeo, vai fazendo meet, vai conversando, para que a gente possa resolver e sanar as dúvidas o quanto antes. Eu soube que a próxima prova é discursiva, né? Como diz a turma, de escrever. Então, vocês precisam estar preparados. A escrita conta muito. E para ser um bom escritor, a gente tem que ler bem. Os conceitos contam muito. É muito conceito? Tem que estudar todos? Tem, tá? Não tem como adivinhar o que o professor vai colocar. Mas é por isso que a gente diz, se tiver algum conceito que vocês estão com mais dúvida, já chega e chama, tá? Pra gente poder resolver o quanto antes. Um beijo, obrigada pelo tempo e espero que vocês consigam ir bem na próxima prova e se precisarem de mim, eu tô aqui, tá bom?